Olá pessoal, aqui Carlos Lima mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com vocês e vamos para mais um vídeo aí, né? Então nesse vídeo nós vamos falar sobre idolatria gospel nas igrejas evangélicas. Saiba por que isso existe. Você pergunta, ué, mas existe idolatria em igrejas evangélicas? Eu digo sim, existe. Talvez exista mais do que você imagina, né? Eu lembro que quando nossa família se converteu, eu era criança praticamente, e eles começaram a frequentar uma grande igreja ali próxima ao Parque Dom Pedro, né? Uma igreja cheia de usos, costumes, né? A igreja, na verdade, ela não seguia a Bíblia, ela seguia uma coisa chamada estatuto doutrinário, né? Que existia ali dentro da igreja e que tudo que eles achavam que era doutrina ou que eram bons costumes, eles colocavam nesse estatuto doutrinário e todo mundo era obrigado a seguir aquilo à risca, né? E o líder ele era extremamente idolatrado, né? Ele era adorado de uma forma absurda, né? Tanto que tinham pessoas que falavam, na verdade, que ele não ia morrer, que ele ia ser arrebatado por Deus, que ele era um homem santo demais, e aquela coisa toda, né? No fim, morreu como todo mundo, e pelo que a família fala, né? A gente não gosta, a família mesmo não gosta de falar isso, mas parece que ele morreu de medo, né? Como alguém que tinha tanta fé, que tinha tanto temor de Deus, morreria de medo. Tá certo que já estava velhinho, talvez a cabeça, né, a mentalidade já não funcionasse da mesma forma, né? Eu quero crer nisso, mas a verdade é que ele era um homem comum, como qualquer outro, né? E experimentou ao longo da sua vida os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que nós experimentamos e criou um sistema muito opressor e muito cruel que até hoje oprime a maioria das pessoas e dos membros lá que fazem parte da sua igreja, né? Então vamos ver aqui idolatria gospel nas igrejas evangélicas. Então, se você for sincero, você vai concordar comigo que existe uma adoração ou uma veneração exagerada voltada para figuras de louvor ou figuras de grandes lideranças nas igrejas evangélicas ou cristãs em todo o mundo. Os cristãos de origem protestante eles criticam os católicos por conta da adoração de imagens, mas adoram homens, mulheres, ideologias doutrinárias de uma forma não tão diferente de como as outras religiões adoram seus ídolos. A grande pergunta é: por que isso acontece? Por que mesmo conhecendo a Bíblia e todos os textos que falam a respeito desse assunto, não é possível livrar a igreja desse tipo de comportamento, né? A resposta ela não é tão simples, por isso fica aqui comigo até o final que nós vamos tentar compreender de onde vem esse comportamento idólatra que surge muitas vezes de forma sutil, inesperada, sem que a própria pessoa se dê conta disso. Ao longo de toda a história bíblica, a idolatria foi um dos piores pecados do povo de Deus. E, infelizmente, fez parte de quase toda a sua jornada. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Salmo 95, 6. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Efésios 1, 5 e 6. Assim, essas nações temiam o Senhor, mas ao mesmo tempo idolatravam suas imagens esculpidas. Seus filhos e seus descendentes agem até o dia de hoje exatamente como fizeram seus pais, segundo Reis 17, 41. Existem vários versículos na Bíblia que mostram que fomos criados para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de Deus. Ou seja, fomos criados para adorar a Deus. Isso está na nossa gênese, né? No nosso DNA. Nós não podemos fugir dessa programação. Na verdade, essa condição deveria ser uma bênção para o ser humano. Porém, às vezes seguimos na direção contrária. Em algumas igrejas, os líderes são muito mais do que respeitados e honrados. Eles são tratados como se fossem verdadeiros deuses, né? Em alguns casos,
Se alguém falar mal de Jesus ou do evangelho, fica tudo bem. Mas se falar mal do líder, da igreja ou da ideologia doutrinária, com certeza você vai arrumar briga. Ou no mínimo vai deixar outra pessoa com raiva, triste ou muito chateada. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Este texto faz parte de um dos maiores ensinamentos da Bíblia sobre adoração, e ele foi dado por Jesus em resposta a uma pergunta feita por uma mulher samaritana, né, que era o povo que os judeus consideravam impuros, né, consideravam indignos das bênçãos de Deus. Ela perguntou sobre o lugar onde Deus deveria ser adorado, e poderíamos tirar disso um grande estudo sobre adoração. Mas a intenção do nosso estudo aqui é falar sobre idolatria, né? Então, o porquê desse comportamento idólatra, como ele surge, como se dissemina entre os cristãos de origem protestante. Fica claro que nós somos criados para adorar a Deus e ele está procurando verdadeiros adoradores. Se Deus procura os verdadeiros, é porque existem os falsos. Mas a grande questão é o que acontece quando o coração do ser humano, quando o coração adorador do ser humano, já que ele foi criado para adorar, não encontra Deus. Já que fomos criados para adorar, o que acontece quando não encontramos Deus? Será que ele deixa, o nosso coração deixa de ser adorador? Será que o nosso coração perde essa capacidade e essa necessidade de adorar algo, de adorar alguém, de adorar alguma coisa? Bem, a resposta é não. Então, o que esse coração faz, já que ele não perde essa necessidade? Ele simplesmente encontra um substituto. Ele preenche o lugar vazio com algo ou alguma coisa, até mesmo com uma pessoa, ou algum vício, ou ainda com uma paixão avassaladora, qualquer que seja. Se você encontrar uma tribo selvagem na Amazônia ou em qualquer outro lugar, você vai acabar descobrindo que eles têm algum tipo de Deus, seja algo da natureza, um ídolo, ou até mesmo alguma pessoa, e existe um processo de adoração instaurado no coração daquele grupo, mesmo que eles nunca tenham tido contato com qualquer outra civilização. Até mesmo alguém que se diz ateu vai preencher o vazio com alguma coisa, seja o amor por riquezas, estudo, fama ou qualquer outra paixão ou vício, vai tomar conta e preencher o vazio do coração daquela pessoa. É bom lembrar que nós não vemos a Deus, e para algumas pessoas é muito difícil se relacionar com algo que não seja palpável ou visível de alguma forma. Somos seres relacionais, gostamos de nos relacionar com pessoas, gostamos de liderar ou servir, e acabamos tendo como referência de Deus as pessoas que ele usa para nos abençoar, para nos levar a Cristo, nos ensinar e discipular. E até mesmo aquelas pessoas que você vê em cima de um púlpito, ouve no rádio, na televisão ou em algum outro tipo de mídia, essas pessoas acabam se tornando a nossa referência de Deus. E aos poucos, de forma muito sutil, elas começam a ocupar o lugar de adoração no nosso coração. A pessoa se torna idólatra sem sequer se dar conta disso. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. 1 Coríntios 3, 21 a 23. Depois, se você quiser ler lá no comecinho de Coríntios, estava havendo uma disputa na igreja de Corinto, porque um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, um outro doutor da lei, e eles estavam se dividindo, né? Porque começou a nascer um sentimento de facção, um sentimento faccioso, como se eles adorassem Paulo ou se adorassem Apolo. E Paulo pergunta: foi por acaso Apolo ou Paulo crucificado por vós? Né? Ele faz uma dura admoestação à igreja de Coríntios por causa desse comportamento. Nesse momento que você vai me dizer, espera aí, Carlos, esse comportamento de idolatria é muito sutil.
e não pode nem ser comparado com a prática de idolatria de outras religiões. E até certo ponto você tem razão, não é nem de longe a mesma coisa, mas a questão que precisa ser considerada é que os perigos que essa prática representa são exatamente os mesmos perigos da idolatria tradicional. Vou citar 3 resultados que podem acontecer em decorrência desse tipo de idolatria, sendo que um leva ao outro e o resultado final muitas vezes pode ser trágico. Quando a pessoa entra no processo de adoração por um líder, ela começa a ignorar completamente, não levar em conta, achar uma desculpa ou justificativa para todos os erros ou incoerências cometidos por aquele líder ou aquela liderança. Parece que a pessoa ou as pessoas elas ficam completamente hipnotizadas, encantadas por tudo que é feito ou dito. Ela perde o senso crítico, perde a capacidade de ponderar, analisar, filtrar e julgar se aquilo está certo ou errado, e, consequentemente, perde a capacidade de se opor ou questionar. Perde até a capacidade de se proteger, tornando-se assim uma presa fácil, principalmente se o líder for manipulador. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. Como segunda consequência, quem está passando por esse processo começa a blindar o seu coração e rejeitar todas as vozes contrárias, ignorando completamente os avisos que vêm de outras pessoas, muitas vezes enviadas pelo próprio Deus para alertá-las do perigo. Se ofendem facilmente e chegam a cortar relações com quem apresenta algum questionamento ou alerta sobre coisas que todo mundo está vendo, menos a pessoa que está hipnotizada por aquele pretenso ídolo. Fica praticamente impossível convencê-las do erro ou do perigo que estão enfrentando. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Colossenses 3,16. Como consequência final, essa pessoa seguirá o seu líder por onde ela for, obedecerá todas as suas ordens, colocará em prática todos os seus ensinamentos e tentará atrair outras pessoas para trilhar com ela os mesmos caminhos. Se o líder afundar na lama, essas pessoas afundarão com ele e ainda culparão os outros, achando uma justificativa ou um culpado para tudo que está acontecendo com o objeto da sua adoração. Afinal de contas, como o próprio Jesus disse, o que estamos vendo é um cego guiando outro cego, e como consequência, os dois cairão no abismo. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus 23, 24 e 28. Nesse texto, Jesus questiona o comportamento dos fariseus, né? Muitas pessoas não sabem, mas além da lei de Moisés, existia entre os fariseus uma outra lei que era chamada de lei oral, né, que vinha da tradição antiga, que era passada de pai para filho. E essas leis, elas tinham muitas ordenanças, muito mandamento, muitos rituais, lavagem de mãos, rituais de banhos de purificação e uma série de coisas, e que eles achavam que por fazer todas aquelas coisas, eles estariam justificados diante de Deus, né? Mas por dentro, Jesus questiona, porque por dentro não eram pessoas boas, né? Eles usavam os cargos que tinham para se aproveitar das outras pessoas. Jesus fala em um outro texto
que os fariseus devoravam as casas das viúvas sob o pretexto de longas orações, ou seja, eles começavam a ir nas casas das viúvas, fazer longas orações, sempre esperando receber alguma coisa, levar alguma coisa, e no fim, Jesus disse que eles devoravam a casa das viúvas. Então havia muita maldade por dentro daqueles homens, mas por tudo aquilo que havia no exterior, eles se apresentavam como santos, eram vistos como santos e se achavam santos e eram admirados pelo povo. É claro que estamos falando de casos que são considerados por muitos como fanatismo religioso. Porém, eu já vi muitos cristãos verdadeiros e sinceros sendo vítimas de algo que parece uma lavagem cerebral, entrando em um processo de adoração por um líder, uma doutrina totalmente mal embasada na Bíblia ou por uma igreja. Muitas vezes a pessoa acorda e o interessante é que ela ficará magoada com a igreja e principalmente com Deus, abandonando o evangelho para nunca mais voltar. Frustração, decepção e um sentimento de ter sido enganada vão sufocar a fé dessa pessoa, levando muitas vezes ao descrédito total no Evangelho de Jesus e nas igrejas cristãs de uma forma geral. É óbvio que nem todos que abandonam o Evangelho o fazem por esse motivo, mas o número sempre foi gigantesco e se torna cada vez maior à medida que grandes igrejas abusam das questões relacionadas a milagres, dinheiro e prosperidade, fama e enriquecimento ministerial. Não é pecado ser rico, nem próspero, e muito menos ser reconhecido por dons ou talentos dados por Deus ou desenvolvidos por dedicação, treinamento e estudo. Porém, uma banalização de tudo isso, fazendo com que as pessoas acreditem que Deus ama mais uns do que os outros, ou que riquezas, milagres e reconhecimento ministerial são as únicas coisas que representam a aprovação e a bênção de Deus sobre a vida do cristão, essas coisas têm levado muitas pessoas a experimentar um sentimento de rejeição, frustração, de desapontamento com o Evangelho, se sentindo preteridas pelo Senhor, como se o nosso Deus fizesse acepção de pessoas ou só respondesse àqueles que têm grandes coisas para barganhar, grandes coisas para oferecer. São doutrinas mistas, misturadas com encantamentos e práticas rituais condenadas pela Bíblia. Em algumas igrejas, Deus é apresentado como um banqueiro gordo, sentado em sua escrivaninha, fumando um charuto e contando seus milhões, sem contar que ele está sempre pronto para uma boa barganha. São doutrinas de Mamon, o Deus das riquezas, doutrinas totalmente condenadas pela palavra de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. É importante você entender que Mamon não é um deus, tá, gente? Já procuraram, muitos estudiosos e tal, procuraram algum deus que se chamasse Mamon, mas Mamon representa um espírito de amor pelas riquezas, né? Um espírito de riqueza. A palavra espírito, né, entre os hebreus, ela tinha dois significados. Ela podia significar realmente essa questão do espírito, espiritual, mas ela também significava o sopro de vida ou vento. Então, né, quando significava sopro de vida ou vento, então a palavra espírito significava aquilo que te move, aquilo que te impulsiona, aquilo que te conduz, aquilo que te guia. Então, o espírito de Mamon era você ser conduzido, ser guiado, ser impulsionado por um espírito de amor às riquezas, de amor ao dinheiro, de amor a bens de todas as formas. Então você é guiado, você é conduzido, você é impulsionado por isso, né? Então você está sendo guiado pelo espírito das riquezas, pelo espírito de Mamon. Você não pode servir a Deus e a um líder que vai na contramão do que a palavra de Deus ensina ao mesmo tempo, né? A grande pergunta é como se proteger disso tudo? É claro, lendo e examinando as Escrituras, prestando atenção nos ensinamentos de Jesus, conferindo se o que está sendo pregado está de acordo com a palavra de Deus. Leia os livros da Bíblia, ou pelo menos quando começar um determinado assunto ou história, leia do começo ao fim. Você vai ler lá
Davi lutando contra Golias, leia a história toda, né? Você vai ver lá alguma coisa relacionada a Daniel na cova dos leões, leia tudo. Você vai ver Paulo falando sobre um determinado tema, leia o assunto todo, para você entender qual assunto está sendo tratado. Muitas doutrinas heréticas, elas surgem através do hábito de ficar pescando versículos e tirando do contexto original em que ele foi escrito, dando um significado diferente, né? Do que ele realmente foi escrito. Muitas vezes, quando você lê um versículo, você compreende uma coisa, mas ao ler o capítulo ou o assunto inteiro, de repente você vai perceber que o sentido muda completamente. Então, acima de tudo, você tem que orar ao Senhor pedindo discernimento e sabedoria para compreender e interpretar a palavra de Deus corretamente. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Tiago 1, capítulo 5. Capítulo 1, versículo 5. Se você gostou, deixa aí o seu like, comente. Gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, né? Cuidado com essas doutrinas que apresentam Deus como um cara vaidoso, egoísta, né? Como um cara avarento, que só pensa em dinheiro e tal. Cuidado, né? Você pode estar seguindo um Deus errado que não é o Deus da Bíblia. Então, um abraço, Deus abençoe vocês e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.